Fala, nação rubro-negra, bem-vindos a mais um plantão do Fla News, o seu canal com as informações mais quentes e exclusivas do Mengão. E hoje o plantão é especial, viu? Porque a novela Paquetá tem um capítulo que, olha, pode ser decisivo. O Flamengo finalmente bateu na mesa e oficializou a proposta. Vamos analisar todos os detalhes, os valores, os bastidores e o que falta para o cria da Gávea voltar para casa. É isso mesmo. A informação que a gente vinha apurando, se confirmou hoje, dia 22 de janeiro. A proposta oficial do Flamengo foi enviada ao West Ham, lá da Inglaterra. E olha, os bastidores estão pegando fogo. Pegando fogo é pouco. Estamos falando daquela que pode se tornar a maior contratação da história de um clube brasileiro. A diretoria está otimista, mas assim, a conversa não é nada simples. Então vamos direto ao que interessa, os valores. Qual foi a proposta que o Flamengo colocou na mesa dos ingleses? Sem rodeios. A proposta oficial, a que foi formalizada, é de 40 milhões de euros. 40 milhões. Isso. Para ter uma ideia do que isso significa na cotação atual, a gente está falando de algo em torno de 249 milhões de reais. Nossa, é um valor que já redefine tudo, né? Exato. Mas, e sempre tem um mas, esse número ainda não foi o suficiente para fechar o negócio. O West Ham quer mais. E quanto mais eles querem... A pedida inicial do clube inglês era de 45 milhões de euros, o que levaria a negociação para perto dos 280 milhões de reais. Uau! Então ainda existe uma diferença aí de 5 milhões de euros na mesa. Exatamente. Só que o mais interessante aqui é um movimento que o Flamengo fez. Como assim um movimento? Porque nas primeiras conversas a ideia era outra, sabe? O Flamengo tinha sinalizado com 35 milhões de euros fixos. Certo. E mais 5 milhões em bônus, por metas, títulos, essas coisas. Entendi. Aí, ao oficializar uma proposta de 40 milhões fixos, o clube mostra que não tá de brincadeira. Não é um blefe. É um recado de que eles subiram a aposta para valer. É uma demonstração de força, de que quer resolver o negócio? Perfeito, é isso. E uma decisão como essa, de comprometer um valor tão alto, não é tomada de qualquer jeito. Teve uma reunião decisiva antes disso, né? O que aconteceu nos bastidores para chegar nesse número? Essa reunião é o ponto central de tudo. Aconteceu na terça-feira e juntou as três figuras mais importantes do futebol do Flamengo hoje. Quem estava lá? Estava o presidente BAP, que tem a palavra final no orçamento, o dirigente José Boto, que é quem está tocando a negociação na linha de frente. O arquiteto da coisa toda. Exato. E, por fim, o técnico Felipe Luiz. A presença dele é fundamental. Por quê? Para dar o aval técnico. Exatamente. Mostra que o Paquetá é uma necessidade esportiva, não um capricho da diretoria. Foi nesse encontro que eles bateram o martelo sobre os 40 milhões e deram o ok para o envio da proposta oficial. E o José Boto até falou com a imprensa, né? Eu vi uma declaração dele para a Sport TV e ele pareceu bem pé no chão. Sim, ele foi muito realista. Reconheceu que tiveram avanços significativos, mas classificou a negociação como muito difícil. Ele até usou uma analogia boa. Disse que não é como o Football Manager. Exato, e essa frase é perfeita. Ele quis dizer que no mundo real existem complicações que o torcedor não vê. O principal entrave, segundo ele, é financeiro, mas não só o valor final. É a forma de pagamento, então? É aí que o bicho pega. Clubes brasileiros, mesmo o Flamengo, costumam pagar essas grandes contratações de forma parcelada. 2, 3 anos. Já os clubes europeus querem receber uma bolada maior à vista. Essa diferença na forma de pensar o negócio cria uma baita complexidade. Envolve garantia bancária, juros. Uma engenharia financeira mesmo. Por isso ele pediu paciência à torcida. É um quebra-cabeça. Entendi. Ok, os clubes ainda discutem valores, discutem como pagar, mas tem um fator que pode virar o jogo a favor do Mengão, certo? A vontade do próprio jogador. Sem dúvida alguma. Esse é o grande trunfo, a carta na manga do Flamengo. O desejo do Paquetá de voltar para o Brasil, e especificamente para o Flamengo, é o que está movendo essa história toda. E ele está demonstrando isso, né? Não é só da boca para fora. De jeito nenhum. As informações que a gente tem são de que ele recusou propostas de outros clubes da Europa para priorizar o Flamengo. Isso é importante. E tem mais, um sinal clássico no mercado da bola. Ele não tem sido relacionado para os jogos do West Ham. Isso raramente é coincidência, né? É uma forma de pressionar internamente, de mostrar que a cabeça dele já não está mais lá. Ele está forçando a barra para sair. Basicamente, sim.
É uma estratégia de risco, mas que pode ser decisiva. Então, se o jogador quer vir e o Flamengo quer comprar, qual é o último obstáculo além da grana? O timing, o calendário. Aí temos um conflito de interesses direto. Explica melhor. O Flamengo precisa do Paquetá para agora, para janeiro, para ele fazer a pré-temporada e jogar as fases decisivas da Libertadores. Já o West Ham está no meio da temporada inglesa. Eles não querem perder um titular agora. Eles querem segurá-lo até o meio do ano. Exatamente. A briga deles é para tentar manter o Paquetá até maio, quando a temporada europeia acaba. Então a negociação tem duas frentes, a financeira e a do calendário. Que queda de braço! Segura aí! Se você está curtindo essa análise completa com informação que você só vê aqui, não esquece. Esmaga o like nesse vídeo, mostra a força da nação. É isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum plantão e compartilha esse vídeo naquele grupo de rubro-negros. Isso ajuda o plantão a crescer e trazer mais exclusivas para a nação. Boa! Voltando aqui, se essa negociação for concretizada, qual o tamanho do impacto disso não só para o Flamengo, mas para o futebol brasileiro como um todo? Olha, o impacto gigantesco. Primeiro porque pulveriza o recorde anterior de contratação mais cara. Mas o mais simbólico é o perfil do jogador. Ele não é um veterano voltando para se aposentar. Longe disso. A gente está falando de um titular da seleção brasileira com 26 anos, no auge da forma física, um dos destaques da Premier League, que é a liga mais forte do mundo. Historicamente, o fluxo sempre foi o contrário. Sempre. O Brasil exporta talentos. Trazer um jogador como o Paquetá nessas condições é uma inversão de lógica. Mostra que os grandes clubes brasileiros, como o Flamengo, atingiram um outro patamar de poder financeiro. E para o Flamengo tem o lado emocional também, né? Ele é um cria da Gávea. Com certeza. Isso tem um peso enorme. Ele foi formado na base, subiu para o profissional em 2016, explodiu em 2017 e foi vendido. Passou por Milan, Lyon, West Ham. O retorno dele é o retorno de um filho pródigo. A torcida abraça isso de um jeito diferente. E essa não é uma movimentação isolada, né? O Flamengo está bem ativo nessa janela. De forma alguma. Essa seria a joia da coroa. Mas o clube já trouxe o zagueiro Vitão, do Inter, e o goleiro Andrew, que estava em Portugal. Isso mostra que existe uma estratégia clara para montar um time super competitivo. O Paquetá seria, como dizem, a cereja do bolo. Então, resumindo para a nação entender, a proposta de 40 milhões de euros está na mesa. O West Ham ainda faz jogo duro querendo 45, mas a vontade do Paquetá de voltar para casa é a nossa principal arma. As próximas horas são decisivas. A diretoria segue otimista, mas com muita cautela. A mensagem dos bastidores é de que é preciso ter paciência, mas que o clube fará todo o esforço possível para repatriar o cria. E agora fica a pergunta no ar para a nação debater. Com o West Ham dificultando a liberação imediata, valeria a pena para o Flamengo esperar até maio pelo Paquetá? Ou o clube deveria fazer um esforço financeiro ainda maior para garantir o meia agora, a tempo de jogar as fases mais importantes da Libertadores? Deixem suas opiniões nos comentários. Começando pelo jogo de ontem. Vitória por 1-0, mas, cara, quem viu o jogo sabe, esse placar foi mentiroso. O Flamengo amassou o rival. Amassou. Completamente. Olha, o placar de 1-0 é a coisa menos importante daquele jogo. Os números são um absurdo. Traz pra gente. Foram 32 chutes a gol do Flamengo contra apenas 1 do Vasco. 32. É um domínio absoluto. É um monólogo. E tem mais. O goleiro deles, o Léo Jardim, foi o melhor em campo. Disparado. Ele fez pelo menos umas 8 defesas difíceis. Se não fosse ele, a gente estava falando de uma goleada histórica. E o gol da vitória veio como? Um chutaço de fora da área, do Carrascal, bem o estilo do time, né? Pressionando, roubando a bola e finalizando. E foi uma decisão acertada, então, colocar o time principal mesmo com pouco tempo de treino? Acertadíssima. O presidente BAP bancou essa. A alternativa era arriscar ir para o tal quadrangular do rebaixamento do Carioca, o que seria um desastre para o calendário. E adicionar mais jogos desnecessários, né? Exato. Então, mesmo com só 9 dias de treino, o time foi lá, mostrou intensidade, mostrou vontade e resolveu o problema. O time todo funcionou bem, deu pra ver, mas alguns jogadores brilharam mais, né? O que você traz pra gente direto lá dos bastidores do Ninho? Olha, o coletivo foi ótimo, mas individualmente alguns voaram. O Emerson Royal, por exemplo, jogou demais, teve uma atuação muito boa. E o zagueiro novo?
O Vitão. Estreou e jogou muito bem, cara. Não sentiu o peso da camisa, parecia que já estava no time há meses. Boa. Mas o grande destaque, para mim, o nome do jogo, foi o Daniel Salles. O moleque da base? Esse mesmo. Lateral direito de origem, foi improvisado na esquerda e deu um show. Um show. Jogou com o pé trocado, acertou mais de 90% dos cruzamentos. Que desenvoltura! Que satisfação ver a base dando conta do recado, né? Demais. E sobre o resto do time, só para atualizar, a Arrascaeta ainda não está pronto fisicamente, está sendo preparado com calma, e o Jorginho. O que tem o Jorginho? Inacreditável. Tirou o siso, aos 34 anos ficou de fora por isso. Ah, não é possível. Pois é. E para fechar os bastidores, o Felipe Luiz bancou uma convicção dele. Deixou bem claro na coletiva. Com ele, Léo Ortiz é zagueiro. Acabou a história de jogar de volante. Acabou. Ele disse que o Ortiz é um dos melhores zagueiros do mundo e ponto final. Não tem improviso ali. Postura firme. Gosto de ver. Agora vamos mudar de assunto. Pro tema que a nação não para de perguntar. Opa! E o Lucas Paquetá? Temos novidades quentes direto da Europa. Temos. E são novidades, assim, muito importantes. A informação que vem da ESPN é que o West Ham oficialmente não conta mais com o Paquetá para a temporada. Uau! Isso muda tudo, então. Muda o jogo completamente. Mas o ponto-chave não é nem esse. O ponto-chave é o desejo do jogador. Ele quer sair, isso a gente já sabia. Ele não quer só sair do West Ham. Ele quer voltar para o Flamengo. A apuração é que ele recusou propostas de Chelsea, Tottenham, Aston Villa e até da Arábia Saudita. Caramba! Ele falou pro West Ham, o meu projeto é o Flamengo. E quando um jogador desse nível bate o pé, o poder de barganha do clube vendedor diminui muito, né? Com certeza. Mas a negociação ainda tá travada na grana, né? A diferença ainda existe. O Flamengo oferece 40 milhões de euros, o West Ham pede 45, mas segundo o dirigente José Boto, não é só dinheiro. Ele diz que existem outras questões que precisam ser alinhadas. Bônus, formas de pagamento, esse tipo de coisa, né? Provavelmente. Mas tem um fator que está pressionando muito o West Ham. Qual? O rebaixamento. O time está lá embaixo na tabela da Premier League. Se eles caem para a segunda divisão, o fair play financeiro aperta demais. Eles precisam fazer caixa. Troncudos estão negociando outros. Eles não podem se dar ao luxo de deixar um ativo como o Paquetá parado ou desvalorizando. A pressão está toda do lado deles. Então a gente pode ficar otimista. Pode, mas com o pé no chão. A chance do Paquetá desembarcar no Rio amanhã, sexta-feira, é mínima. O processo é complexo, mas a tendência é que o negócio ande sim. Excelente notícia. E além do Paquetá, o Flamengo busca um homem de frente. Mas não é qualquer um, certo? Qual o perfil que a diretoria quer? Ótima pergunta. E a resposta do José Boto sobre isso foi muito, muito clara. O Flamengo não quer um simples substituto para o Pedro. Não quer outro centroavante de área fixo. De jeito nenhum. Eles querem um atacante com características diferentes. Um cara que se movimente, que saia da área, que busque o jogo, que abra espaços. Um perfil tipo o do Caio Jorge, que foi alvo recente do clube. Exatamente esse o exemplo que ele usou. O perfil é claro. E a diretoria foi taxativa. Se não encontrarem um jogador com exatamente esse perfil, não vão contratar só por contratar. É uma postura de quem sabe o que quer, né? Sem desespero. Totalmente. E aí, nesse cenário, surgiu um nome. Um nome de peso. Conta aí. Richarlison, o Pombo. Opa! E ele se encaixa nesse perfil? Perfeitamente. O Richarlison é exatamente isso. Um atacante de muita força e mobilidade, que não fica parado. O Felipe Luiz aprova demais o nome, porque ele tem essa movimentação que o técnico busca. E a situação dele lá na Inglaterra? O Tottenham pode liberá-lo por 25 milhões de euros. E esse valor, perto do que se cogitou pagar pelo Caio Jorge, é considerado uma bagatela no mercado. É uma oportunidade, então. Mas com a operação Paquetá em andamento, tem dinheiro para tudo isso? Aí que está o ponto. Essa contratação do atacante provavelmente ficaria para a janela de julho. O foco financeiro total agora é no Paquetá, mas o nome do Richarlison está mapeado e aprovado. Entendi. Plano bem definido. Bom, para fechar, vamos sair um pouco das quatro linhas, falar de algo que pode mudar o futuro do clube. Essa história do Flamengo ter que virar SAF, como funciona isso? É um assunto mais sério, mas que todo rubro-negro precisa entender.
A confusão toda nasceu com a reforma tributária. Certo. Basicamente, a reforma criou um desequilíbrio gigante. A alíquota de imposto para clubes associativos, como o Flamengo, é de 15%. Já para SAFs, os clubes empresa, é de apenas 6%. Peraí, 15 contra 6%. É mais que o dobro. Exatamente. O ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello explicou isso. Na prática, isso cria uma vantagem competitiva injusta e absurda para as SAFs. Elas vão ter muito mais dinheiro para investir. E tentaram corrigir isso, mas não deu certo. Isso. Aprovaram uma emenda na Câmara para igualar as alíquotas, para garantir o que o Bandeira chamou de justiça tributária e equilíbrio esportivo. Só que essa emenda foi vetada pela presidência por ser considerada inconstitucional. E agora? Agora a briga recomeça em fevereiro no Congresso, as novas regras só entram em vigor em 2027, então existe um tempo para achar uma nova solução. Mas é uma luta crucial. O futuro do Flamengo como clube associativo depende disso. É isso, nação. Clássico dominado, o Paquetá cada vez mais perto e a busca por um atacante com nome e sobrenome definidos. As coisas estão andando no Mengão. Exatamente. E para não perder nenhuma atualização dessa novela, se inscreve agora no canal, ativa o sino. E manda esse vídeo em todos os grupos rubro-negros. A sua força é o nosso combustível. Agora, fica a reflexão para a nação. Imaginem um time com a qualidade de um Paquetá armando o jogo e um atacante com a mobilidade e a raça de um Richarlison lá na frente. O quão imparável seria o ataque do Mengão em 2026? Pensem nisso. Saudações rubro-negras.